Olá, galera rubro-negra. Que me perdoem os outros torcedores de todos os clubes do Brasil e do mundo. Mas eu estou cumprimentando inicialmente os torcedores do Flamengo. A torcida do Flamengo ficou apavorada no primeiro tempo com aquela atuação horrorosa contra o Grêmio. 0-0, jogador expulso, lateral Isla, Grêmio perdendo o gol. Imaginou uma catástrofe no segundo tempo. Mas esse time é F 3 pontinhos. Esse time é F 3 pontinhos. Olha, eu tenho muita coisa para falar desse jogo. Aliás, eu tenho muita coisa para falar do segundo tempo do jogo. Primeiro tempo eu vou esquecer. Vou fingir que nem existiu. Renato Gaúcho, quando saiu o primeiro gol, e o primeiro gol foi especial, hein? Foi do Bruno Viana, quem diria? O Renato comemorou o gol lá dentro da Arena do Grêmio. Parabéns, Renato. Você é autêntico. Você é raiz. Você é gremista, mas é técnico do Flamengo. Parabéns, Renato. Um tapa na cara de um monte de jogador idiota aí que não comemora gol. Ah, não, porque eu joguei lá no outro clube e não vou comemorar. Essa palhaçada, essa bobagem. Que ainda bem 90% dos comentaristas reprovam, ainda bem. Ai, meu Deus, alguma coisa eles acertam. Parabéns, Renato. E olha, eu sei que você foi meio comedido na entrevista coletiva quando te perguntaram do Jorge Jesus. Era a chance que você tinha de dar uma resposta para ele, Renato. Ou então você está esperando ganhar pelo menos 2 das 3 competições para falar. Porque se Jorge Jesus, torcida do Flamengo, enfia uma coisa na cabeça, só fez esse trabalho porque tinha o time que tinha. O que ele está fazendo no Benfica? Classificou o Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Fez mais que obrigação. Parabéns, Renato, parabéns. Não sei o que você falou no intervalo, você não revelou muito, disse que só fala com os jogadores, você tá certo. Fala com a imprensa, Renato, o que você quiser, você é inteligente. Eu sou teu fã, Renato. Continue assim. 4-0 com -1. Eu nunca vi um time com 10 jogadores jogar tanto. Nunca vi. Não houve na história do futebol. Nem o PVC vai lembrar. Nem o PVC lembra. Agora, é uma noite inesquecível, né? Porque além de tudo, você teve Bruno Viana e Rodinei balançando as redes do Grêmio. Realmente é uma noite que não vai ser esquecida. Eu acho que esse jogo é mais marcante do que os 5-0 no Maracanã, quando o técnico era o Jorge Jesus. Sabe por quê? Porque esse jogo o Flamengo ganhou fora de casa, tudo bem que não tinha público, mas ganhou fora de casa, e os 5-0 ele ganhou com 70 mil pessoas no Maracanã. Ali não tinha pandemia. Parabéns, Renato. Deus foi justo com você. Não é Jesus que foi justo, foi Deus que foi justo, porque Jesus é o técnico lá do Benfica. Esse que a torcida do Flamengo acha que é um santo. Para com isso. É bom, só isso. É um bom técnico.
arrogante, só dava entrevista exclusiva para um jornalista amiguinho dele. Quem é Jorge Jesus, ó? Na fila do pão, no futebol internacional? Fez um bom trabalho, e daí? Largou o Flamengo na mão? Ou não largou? Eu estou inventando isso. Eu, se fosse presidente do Grêmio, nunca serei, nunca terei essa pretensão. Eu não tenho pretensão nem de ser presidente do Ibis, quanto mais do Grêmio. Eu demitiria o Filipão no vestiário, porque esta derrota é vexaminosa para o Grêmio, mesmo sendo o Flamengo o adversário. Vexaminosa. E depois do jogo, ele ainda dá uma declaração absolutamente protocolar. Não fomos bem no segundo tempo. E estamos praticamente fora da Copa do Brasil. Praticamente. Filipão, pense só no brasileiro. Acabou a Copa do Brasil para o Grêmio. Acabou. Quer dizer que o Grêmio vai ganhar de 4-0 do Flamengo no Maracanã? Ah, vai. Certamente vai, Filipão. Uma declaração cínica, a mesma que ele deu depois dos 7-1 da Alemanha, no mesmo tom, no mesmo nível. Não admite que está superado como técnico. Ele, Lucha, Roger Machado, Jair Ventura, é tudo no mesmo pacote. Tudo igual. Então de sacanagem comigo, né? Olha aqui. Bom, já falei do Renato, falei do Bruno Viana. Bruno Viana, hein? Que beleza, hein? Como diz Milton Leite, que beleza. Rodinei fazendo gol, Michael jogando uma barbaridade, e o Vitinho. Eu não me lembro, nem no Botafogo, nem no Inter. No exterior a gente não acompanha com a mesma assiduidade, né? Não me lembro de uma fase tão boa do Vitinho, não lembro. Se vocês lembram de algum momento que ele jogou mais do que está jogando no momento no Flamengo, eu posso até mudar de ideia, porque eu mudo de ideia, viu? Eu mudo de ideia. Se um dia o Roger Machado ganhar um campeonato brasileiro, eu vou dizer que ele é bom, pode ter certeza, mas não vai ganhar nunca. Não tem capacidade para isso. Bom, Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Já está na semifinal, ok? Do mesmo jeito que eu afirmei que ele já tinha passado pelo Olímpia, eu afirmo, já passou pelo Grêmio. O cenário do primeiro tempo era altamente preocupante. No segundo tempo mudou tudo. Fortaleza. Empatou com São Paulo 2-2 no Morumbi. No final do jogo arrancou o empate. Perdia por 2-0. Aliás, como joga esse tal de Rigoni, hein? Que jogador bom esse que o São Paulo contratou. O Vojvoda, técnico do Fortaleza, está provando como o trabalho do Roger foi ruim no Fluminense. O trabalho dele no Fortaleza está provando que o Roger Machado fez um péssimo trabalho no Fluminense. O elenco do Fortaleza é melhor que o do Fluminense? Não é. E o Vojvoda tem todas as chances de levar o Fortaleza à semifinal da Copa do Brasil e a Libertadores da América no G4 do Brasileiro. Tem todas as chances. Outra coisa, para com esse negócio de cavalo paraguaio pro Fortaleza. Ele já provou que não é cavalo paraguaio, mais do que provado. Nem Bragantino é cavalo paraguaio. Bragantino está na semifinal da Sul-Americana e na parte de cima da tabela do Brasileiro. Vamos parar com essas expressões sem uma análise mais profunda. É uma expressão, inclusive, depreciativa.
tudo de ruim é paraguaio. Que história é essa? Que história é essa? Pô, o Paraguai tem seus problemas, nós brasileiros não temos os nossos. A gente vive num país maravilhoso. Esse Brasil de hoje é maravilhoso, por sinal. É muito bom esse Brasil de hoje, né? Todo mundo vive bem, não tem ninguém morrendo de fome, a pandemia está muito bem administrada, né? Aí a gente fica chamando tudo que é ruim de paraguaio. Tudo que é ruim é paraguaio. O uísque ruim é paraguaio, cachaça ruim é paraguaio, tudo é paraguaio. Isso sim é discriminação, sabe? Discriminação é isso que é discriminação. Muito bem, hoje, quinta-feira, Fluminense e Atlético Mineiro, jogo de ida. Depois quero falar do árbitro de Flamengo 4, Grêmio 0. Deixa eu falar logo, depois eu volto do Fluminense, porque aí eu encerro o jogo do Flamengo. O Vinícius Araújo, o paulista que apitou Flamengo 4, Grêmio 0, não tem a menor condição de apitar um jogo desse tamanho. É a menor condição. Menor condição. Ele apitou, por exemplo, Remo 2, Vasco 1, foi ele. Ele que expulsou o Vanderlei, goleiro do Vasco, corretamente expulso, por sinal. Ele é para esse tipo de jogo, grande contra pequeno. 2 grandes não dá para ele. Jogadores xingaram, jogadores peitaram, houve xingamento, houve reclamação de tudo que é jeito. Como diz o meu querido Del Aranha, os jogadores se apossaram da alma do árbitro. Ele fala muito isso, Dé, e é verdade. Ontem aconteceu isso no jogo em Porto Alegre. Muito mal, Vinícius Araújo. Porque um jogo 4-0 parece que o árbitro não teve problema nenhum, mas teve. Ele acertou na expulsão do Isla? Acertou. A expulsão do Grêmio foi correta? Foi. Mas ele se perdeu muito no jogo, porque o jogo foi muito quente, muito escamado. Bom, agora Flu e Atlético Mineiro hoje no Maracanã, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Quem é o favorito? É lógico que é o Atlético Mineiro, é o favorito. É o líder do brasileiro, o Fluminense está na parte de baixo da tabela, Atlético Mineiro continua na Libertadores, Fluminense já foi eliminado. É lógico que o Atlético é favorito no confronto, até porque são 2 jogos. Mas está longe de serem favas contadas. Longe. O Fluminense pode perfeitamente ganhar hoje e empatar no Mineirão. Por que não? Ele não empatou contra o Atlético Mineiro em São Januário, no último final de semana? Se hoje acontecer um novo 1-1, a vaga será decidida no Mineirão. E no Mineirão, qualquer empate vai para os pênaltis. Então não tem nada decidido, tem nada de favas contadas, Atlético Mineiro já passou, nada disso. É o favorito, mas ainda não passou. Quem era o favorito de Flamengo e Grêmio? Antes do confronto, sempre foi o Flamengo. Quando terminou o primeiro tempo, o rubro-negro não ficou com receio de tomar uns 3-0 do Grêmio, porque estava com -1, aconteceu tudo ao contrário, mas ficou com receio. Então esse negócio de favas contadas, porque as pessoas hoje elas só analisam futebol, a maioria das pessoas, dos comentaristas, pelo tamanho da camisa ou pelo time. Se o time está melhor, ele vai passar pelo outro. Já passou, é isso aí. Agora, não tem a coragem de dizer que um time que ganha de 4-0 já está classificado. Aí eles não falam. Não é uma grande incoerência isso? Eu acho uma grande incoerência. Enfim, a maioria deles, o nível está baixíssimo. O nível está cada dia pior. Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Eu vejo o jogo sem som. Não aguento ver jogo com som mais. Porque, eu já falei isso aqui, 4, 5 numa transmissão. Normalmente eu só gosto no máximo de 2 que estão na transmissão. Os outros 3 eu não gosto, aí eu abaixo e vejo sem som e analiso o jogo do jeito que eu quiser.
Eu não preciso de análise de ninguém para fazer a minha própria análise. Não preciso da análise de ninguém. Bom, gente, Fluminense e Atlético Mineiro. Não estou entendendo porque que o Luca vai sair jogando. Hoje é a notícia do Fluminense. Por que o Luca tem que jogar, hein, Marcão? Luca virou agora titular absoluto do seu time? Não estou entendendo nada, Marcão. O que é isso? Enfim, vamos esperar que o Fluminense consiga um bom resultado para que a sua torcida se anime mais. Queria dar uma informação sobre a segunda divisão do Rio de Janeiro, aqui do futebol carioca. Ontem, o Gonçalense ganhou do Audax por 2-0. Se o Audax tivesse vencido, ele já estaria garantido na primeira divisão do futebol do Rio em 2022. Só que como o Gonçalense venceu, Gonçalense e o Audax, aí sim eles vão definir a vaga que vai ser direta para a primeira divisão no ano que vem, nesse campeonato maravilhoso do Rubens Lopes. Agora eu gosto de segunda divisão, terceira, eu acho legal o futebol raiz, porque o campeonato da Série A do Rio, convenhamos, é muito ruim, né? Muito ruim. Não é porque o Flamengo sobra, não. Porque o campeonato, o nível técnico é baixíssimo. Baixíssimo. Bom, eu queria dizer o seguinte, que o Cano está preocupando muito, porque não faz gol há 7 jogos. É muito tempo sem um artilheiro fazer gol. Aí o torcedor do Vasco vai dizer assim, mas também com aquele time, tudo bem, mas ele sempre fez gol com um time fraco. A bola de algum jeito chegava nele, ele procurava. Eu acho que pode estar muito explicado a má fase do Vasco dessa forma. Ou seja, o Cano sem fazer gol há 7 jogos e o Vasco precisa urgentemente ganhar da Ponte Preta no domingo em São Januário. E agora, para a gente fechar aquela historinha, para a gente encerrar um pouco rindo. Eu tenho uma admiração enorme pelo Mário Silva. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Mário Silva na Rádio Nacional e na Rádio Brasil. Eu tenho muita admiração por ele. Sempre achei ele um baita comentarista. E na Rádio Nacional, no ano de 92, eu fui a Três Rios fazer um jogo do Vasco. Vasco e América de Três Rios. No estádio do Entrerriense, em Três Rios, o estádio Odair Gama. Pela Rádio Nacional. Eu era o repórter do jogo. O narrador era o Sidney Marinho e o comentarista era o Mário Silva. Em dado momento do jogo, Roberto Dinamite jogava pelo Vasco. Olha só, hein? Olha quanto tempo tem isso. Bismarck jogava pelo Vasco. Em dado momento do jogo, um jogador do Vasco levanta a bola na área pelo lado esquerdo, inexplicavelmente, o zagueiro Gaúcho Lima, do América de Três Rios, dá um tapa na bola como se fosse jogador de vôlei, dentro da área. Lógico, pênalti a favor do Vasco. O Vasco, inclusive, ganhou esse jogo e foi campeão carioca por antecipação. Não me lembro exatamente o ano, eu acho que era 93 esse ano. Pênalti para o Vasco. E todo mundo abismado. Por que o Gaúcho Lima fez aquilo? Meu Deus, mas não tinha ninguém perto dele, ele dá um murro, um soco na bola dentro da área. O juiz apitou pênalti. O juiz era o Aloysio Viug. Pênalti. O Sidney Marinho chama o comentarista, Mário Silva. Mário, pênalti a favor do Vasco. Que lance, o Gaúcho Lima estava sozinho e deu um soco na bola dentro da área. O Mário Silva, com a sua genialidade, ele falou o seguinte: Sidney, esse lance é do zagueiro perder o emprego no vestiário.
Frase genial, né? O que ele quis dizer? Ele quis dizer, mas não disse, mas acabou dizendo por outras palavras. Ele quis dizer que a atitude do Gaúcho Lima foi muito estranha e que ele poderia até ter feito propositadamente aquele lance. Não é uma história interessante essa? Lógico que precisa ser provado. Mas ele usou uma frase que cabia perfeitamente para o lance. Por quê? Porque o Gaúcho Lima fez um pênalti absurdo, sozinho dentro da área, ele podia tirar de cabeça, deu um soco na bola. O que o Mário Silva quis dizer? Você que está me assistindo sabe o que ele quis dizer, mas não disse, e disse em outras palavras. Então isso é para enaltecer quando o comentarista é criativo, quando o comentarista tem raciocínio e tem ótimas sacadas na hora, porque rádio tudo é improviso, tem que ser na hora. Um abraço para vocês, sempre dando like para nós, dizendo que gostou, sugestões. E olha, lá no meu Twitter, @Felipe com 2 P's, Cardoso com S e o N maiúsculo, N de Nair, tudo junto. Você vai continuar a votar, tem muita gente votando. Qual será a final da Libertadores? São 4 opções, tá? Flamengo e Atlético, Flamengo e Palmeiras, Barcelona e Palmeiras ou Barcelona e Atlético. Só pode dar um desses 4 confrontos. Se você acertar a final, o jogo que decidirá, só o jogo, não precisa acertar placar, nada disso não. Se você acertar quem vai ganhar, vote lá no @Felipe Cardoso N maiúsculo e você concorre a um lindo liquidificador, tá? Não é liquidificador vagabundinho não, hein? É liquidificador muito bom que você vai usar muito tempo. Um abraço, gente!